Olá, professor. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre os direitos de juventude, seus aspectos normativos, políticos, epistemológicos, partindo de uma análise do Estatuto da Juventude primeiro, né, para depois nos ocuparmos das questões mais teóricas, passando aí pelas teorias culturais, né, de gerações e finalmente tratando das políticas públicas para a juventude. Então, começando pelo Estatuto, né, que é uma lei que foi criada em 2013, e o objetivo dela era garantir os direitos dos jovens e promover sua participação na sociedade. O Estatuto só foi aprovado após anos de mobilização, né, dos movimentos sociais de juventude e organizações de sociedade civil, que buscavam então políticas públicas voltadas para a juventude de forma mais específica, descolando um pouco da noção de proteção unificada com a primeira infância. Então, o contexto da criação foi marcado por uma série de demandas dos jovens por mais oportunidades e direitos. Então, os jovens enfrentavam diversos desafios, né, como acesso precário, educação, trabalho, cultura, e, fora isso, todas as outras fontes de risco que a sociedade brasileira apresenta e todos os dias impõe à juventude. Muitos jovens ainda são vítimas de violência e discriminação, principalmente os jovens negros e os mais pobres. Então, esse estatuto foi criado para garantir direitos básicos aos jovens, né, como acesso à educação, saúde, cultura, lazer, como a gente já tinha dito, além da participação deles na construção das políticas sociais, né, na vida social e política do país também. Então, são garantias que o Estatuto da Juventude vão inaugurar, né, que são essas garantias de participação ativa na administração das políticas públicas, criação e avaliação delas. Então, são criadas a partir dessa lei políticas públicas específicas para essa faixa etária, né, como programas de incentivo à educação e ao trabalho, também como a criação de espaços de participação nas decisões políticas e acesso a bens imateriais de cultura, né, como foi a partir daí que surgem os vales, os vouchers de cultura, né, que depois, com o tempo, foram sendo extintos. Então, após a criação, o Estatuto foi aplicado em diferentes níveis, né, de setores da sociedade. Existe a responsabilidade conjunta, né, dos entes estatais, municipais, estaduais e a União, que são corresponsáveis no estabelecimento dessas políticas e na manutenção das garantias desse estatuto. Então, ainda que seja uma conquista importante, né, ainda é preciso ter uma aplicação mais igual entre as regiões do país, uma organização mais centrada nos interesses da juventude e não na burocracia estatal que estabelece as regras, né? Uma descentralização política da administração dessas políticas de juventude é fundamental para o maior sucesso do que foi estabelecido pelo Estatuto. Os resultados, então, da aplicação do Estatuto são mistos, né? Por um lado, houveram avanços significativos na área de educação, né, como a criação de programas de acesso à universidade, incentivo à educação técnica e profissionalizante, né, como também estimulou a criação de conselhos municipais de juventude, né, que são, como dito, essenciais e fundamentais para a melhor condução das políticas de juventude. De outro lado, né, eles têm sido limitados, né, principalmente por conta da atual configuração do mercado de trabalho, né, a questão do cada vez menor acesso ao mercado de trabalho por jovens com pouca capacitação, né, e a gente sabe que essa tendência ela é bastante forte no momento que a gente vive de crise do capitalismo, né, e a questão da redução da violência contra os jovens também é um problema que não tem conseguido ter sucesso, né, uma vez que é crescente a pobreza, a desigualdade, que são fatos geradores da violência urbana, né, principalmente. O Estado também não lida muito bem com essas questões, sendo bastante eufemístico, uma vez que
a repressão policial ela incide basicamente sobre jovens periféricos e negros, né? Então essa configuração ainda precisa ser muito melhor atendida por uma melhor aplicação do Estatuto da Juventude, não pelo Estatuto em si que consegue alcançar esse enfrentamento de forma escrita, mas a prática ainda precisa ser melhor efetivada. Então, resumidamente, o Estatuto da Juventude é uma norma bastante importante, reconhece a importância da juventude como um grupo social que merece a atenção do Estado. A aplicação ainda é desigual, né, em diversos espaços do Brasil, né, e que precisa ainda ter um maior reconhecimento por parte dos gestores públicos para, com vontade política, se coloque mais em prática os mandamentos dessa lei. Então agora a gente passa para a análise do artigo Teorias Críticas da Juventude, Geração, Moratória Social e Subculturas Juvenis, do Luiz Antônio Groppo, que apresenta uma análise sobre as teorias críticas da juventude e a sua relação com a sociedade contemporânea. Então, o autor vai começar a discutir a teoria de geração, proposta por Karl Mannheim, que destaca a importância das experiências compartilhadas pelos indivíduos nascidos em uma mesma época e que moldam a sua visão de mundo. Tá? O Karl Mannheim é um sociólogo húngaro e ele desenvolveu a teoria da geração na década de 20. Então, segundo ele, as pessoas nascidas em determinadas épocas compartilham uma consciência de geração, que é influenciada pelas condições sociais, políticas, econômicas de sua época. Essa consciência pode influenciar a forma com que as pessoas veem o mundo e como agem na sociedade. Então, o grupo vai argumentar que essa teoria pode ser aplicada à juventude, pois os jovens também compartilham experiências e valores específicos que os diferenciam de outras faixas etárias. O autor também vai abordar a teoria da moratória social, né, que foi proposta por Erik Erikson, e ela vai destacar a importância da fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, durante a qual os jovens têm a oportunidade de experimentar diferentes papéis sociais e construir a sua identidade. Isso é bastante interessante porque ele destaca bem essa fase de transição no qual o jovem ele vai ter experiências bastante infantis ainda, né? E vai saber se colocar em determinadas situações como uma pessoa bastante vulnerável e ingênua. E em outras situações ele já tem a capacidade de agir de uma forma mais adulta e com responsabilidades que ele vai precisar cultivar por um longo período de tempo pela frente. Esse período, esse gap temporal que o Erikson propõe, ele deve ser respeitado e estimulado a sua compreensão e o seu estudo sobre as relações construídas nesse período, porque elas vão ser fundamentais para a construção do caráter daquele jovem. Então, eu vejo como teorias complementares, uma vez que a do Erikson e a do Mannheim, uma vez que aquelas ideias, aquelas relações construídas durante esse gap vão ser marcas, evidentemente, de um tempo e de uma geração. Então, cada geração vai ser construída justamente nesse interregno entre infância e vida adulta, né? Então, eu não vejo como conflitantes as teorias do Mannheim quanto as do Erikson, e sim complementares entre si. Mas, enfim, continuando a análise, o grupo também vai abordar a teoria das subculturas juvenis, né, que vai destacar a importância de grupos de jovens, né, como forma de construir uma identidade coletiva e enfrentar as pressões da sociedade. Ele vai argumentar que na sociedade contemporânea os jovens têm cada vez mais dificuldade em encontrar grupos de pares que possam se identificar, o que pode levar a um sentimento de isolamento e exclusão social. Eu aqui faço uma leitura bastante crítica do texto, que
eu não vejo como uma realidade importante mais essa afirmação que ele traz no texto, porque cada vez mais fácil a juventude consegue se articular através dos meios de informática, de redes sociais, e pessoas de diversos lugares no mundo conseguem construir uma subcultura e reproduzir ela partindo de pontos cada vez mais distantes entre si e conectados também, né? A gente vê que um grupo bastante interessante que eu sempre faço essa leitura são os otakus, né? O pessoal aqui no Rio Grande do Sul consegue construir uma cultura muito atrelada, por exemplo, à cultura japonesa e oriental. Então eles se comunicam com jovens que têm os mesmos interesses e gostos e demandas aqui, tanto no Brasil quanto no Japão. Mas enfim, eu acho que talvez seja uma questão de deslocamento temporal do texto que não tira nenhuma legitimidade dele, mas eu acho que é só um vaticínio que ele não conseguiu fazer na época. Mas, enfim, em suma, o artigo do grupo vai apresentar uma análise crítica sobre as teorias da geração, da moratória social e das culturas juvenis, e vai destacar a importância de se compreender essas especificidades da juventude na sociedade contemporânea. O autor também vai argumentar que os jovens enfrentam desafios específicos e exigem políticas públicas e ações sociais voltadas para a sua inclusão e participação plena na sociedade. Então, partindo da ideia de que os jovens são parte importante na construção cultural de uma sociedade, que eles têm essa articulação e que eles necessitam dessa articulação social para se desenvolver enquanto cidadãos e enquanto indivíduos, a sociedade, por sua vez, também necessita dessa participação da juventude para construir a sua própria caminhada cultural. E para que isso se dê da melhor forma possível, é essencial que a juventude seja ouvida, seja respeitada como parte integrante dessa sociedade e assim possa azeitar essa dinâmica. Bom, já o artigo Juventude, Políticas Públicas e Contestação no Brasil, da Tonella e Dourado, vai discutir a relação entre as políticas públicas voltadas para a juventude e as demandas e formas de contestação dos jovens brasileiros. As autoras vão apresentar uma revisão de literatura sobre as políticas públicas para a juventude no Brasil, compiladas até agora, e destacam que, apesar dos avanços recentes, ainda há desafios a serem enfrentados para a garantia efetiva dessas políticas. Entre esses desafios estão a fragmentação e a falta de coordenação entre as ações voltadas para a juventude, a ausência de um sistema de monitoramento e a avaliação e dificuldade em atingir os jovens mais vulneráveis e marginalizados. Então isso é uma coisa que a gente já tinha tratado de discutir na análise do Estatuto da Juventude, né? As autoras também discutem as demandas e formas de contestação desses jovens, destacando o protagonismo juvenil em movimentos sociais e coletivos, como a luta pela redução da maioridade penal, pela ampliação dos direitos LGBTQIA+, e também argumentam que essas ações são reflexo da insatisfação dos jovens com as políticas públicas existentes e com as condições sociais encontradas e também econômicas, né, que elas enfrentam. Então as autoras vão destacar também uma importância da abordagem mais participativa e inclusiva na formulação e implementação das políticas públicas para a juventude. Argumentam também que é necessário envolver os jovens nas decisões sobre política pública que os afetam diretamente e que isso pode contribuir para a criação de políticas mais efetivas e para o fortalecimento da democracia participativa. E aí, partindo de um ponto de vista mais pessoal, vou além, digo também, de uma democracia administrativa, né? Os jovens têm que ter voz ativa também na própria administração e condução dessas políticas junto ao poder público. Então, resumindo, o artigo vai apresentar uma reflexão crítica sobre as políticas públicas para a juventude, destacando a importância de levar em conta as demandas e formas de contestação dos jovens na formulação dessas políticas
e também vão apontar a necessidade de uma abordagem mais participativa e inclusiva e que leve em conta a diversidade das experiências e demandas dos jovens brasileiros. Esses foram os textos que a gente tinha para essa semana. Eu particularmente tenho uma opinião bastante positiva sobre o que foi tratado, né, nesses textos, e vejo que esse é o caminho para que a gente consiga não só um resultado positivo nas políticas públicas para a juventude, mas para todas as outras, né? A ideia de participação e inclusão é fundamental, essa descentralização e respeito à diversidade das culturas e subculturas que habitam e que compõem de fato a nossa engenharia social e política, por que não? Porque são representações, são importantíssimas para a melhor condução da política como um todo. E além de, claro, reforçar ideias democráticas e de garantia de direito. E é por isso que eu vejo que esses textos contribuíram bastante, não só para a minha compreensão sobre um tema que eu, de fato, eu não tinha domínio, mas que para a construção da minha pesquisa, que de forma bastante importante vai tangenciar a questão da participação política mais direta e na administração pública. Obrigado pela atenção, um abraço.